Olá, estamos de volta. Agora nós vamos falar então sobre uma outra lâmina, a lâmina de pâncreas, lâmina 04 do laminar da histologia. O pâncreas é um órgão que participa da produção do suco pancreático, que a gente chama como uma secreção exócrina, que vai ser liberada no intestino, né, no tubo digestório, vai fazer a digestão dos alimentos. E ele tem também uma secreção que é chamada de endócrina. Então ele produz hormônios, né? O principal desses hormônios é a insulina, que vai atuar no nível, na regulação do nível de glicose no sangue, né? A glicemia. Tá? Então hoje a gente vai dar mais atenção para essa parte exócrina, que produz então o suco pancreático, a secreção pancreática, para a gente poder observar essas células e poder visualizar a partir da coloração regiões onde existem compartimentos diferentes. Tá? Então vamos aqui entrar no slide box. Inicialmente nós vamos para o capítulo 12, que é o capítulo que trata das glândulas exócrinas. Né? Então o pâncreas ele tem essa qualidade, ele produz uma secreção exócrina. Ele não é só uma glândula exócrina, também tem uma parte endócrina. Tá? Então aqui no capítulo 12, a gente vai passar aqui por glândulas salivares e chegaremos na porção exócrina do pâncreas. Né? Tem algumas lâminas aqui que estão colocadas. Nós vamos utilizar essa lâmina, que é a MHS 232, corada com hematoxilina e eosina. Tá? Então a gente clica em cima, vai abrir aqui a imagem, a gente pode tirar o texto. Esse é um fragmento do pâncreas. Então nesse fragmento a gente vai observar, a partir do momento que a gente vai se aproximando mais das células, né, vai aumentando a ampliação, a gente vai observar como estão distribuídas as células dentro desse órgão. Né? Então, a porção exócrina ela é toda formada por estruturas que são chamadas de ácinos. Né? Os ácinos eles têm um formato de saco, como se fosse um saco, né? E várias células vão formar a parede desse saco. Então, quando a gente faz um corte histológico, né, que a gente está na preparação da lâmina, a gente pode pegar esses ácinos em diferentes posições. Né? A gente vai ter vários formatos que vão ser representativos da mesma estrutura. Tá? Aqui tem um pedacinho da porção endócrina, essa parte aqui que vocês estão vendo, está bem aqui no meio, que é corada mais de vermelho, né? E com os núcleos das células. Essa aqui é a parte que produz insulina, entre outros, né, hormônios, mas a insulina são chamadas de ilhotas pancreáticas. E aqui do lado, em toda a volta, a gente tem então cortes histológicos de ácinos. Cada uma dessas estruturas circulares que vocês estão vendo aqui, são ácinos pancreáticos. Né? Então, vão contribuir com a produção do suco pancreático, que é rico em enzimas e que vai ser liberado a partir de ductos lá no intestino delgado, no duodeno, aonde então ele vai ajudar na digestão dos alimentos. Tá? Bom, a gente aqui pode observar diferentes cortes, né? Alguns menores, outros maiores. Aqui uma parte de tecido conjuntivo. O importante é a gente conseguir uma imagem aonde seja possível visualizar o ácino num corte que seja claro o suficiente para que se possa ver a parte mais externa e a parte mais interna. Então aqui a gente tem alguns cortes, esse aqui também, esse aqui de baixo, é um corte onde a gente observa todo o ácino. Então aqui tem um núcleo, aqui tem outro núcleo e aqui tem outro núcleo dessas células. Tá? Então essas células, elas são células piramidais
Então elas têm a base delas aqui na periferia e elas vão se afinando aqui em direção à parte mais central. A gente não vai ver os limites, obviamente a membrana plasmática não é visualizável na microscopia óptica, então nos ácinos, o aspecto a ser observado, ele é um aspecto do conjunto do citoplasma das células, aqui no meio, e do conjunto do citoplasma das células na periferia. Tá? Então, com isso, a gente tem dois locais, né? Ou duas características diferentes. Nessa parte mais central, a gente está vendo que existe uma coloração mais intensa pela eosina. Então, a eosina é um corante que vai se ligar naquelas estruturas que têm uma característica básica. Então, são estruturas que a gente chama de acidófilas. Tá? Acidófilas. Então, elas são bases e vão se ligar, têm afinidade pelo corante ácido, que no caso é a eosina. Tá? Bom, então aqui no meio a gente tem o que existe aqui e que dá essa característica para esse local. Tá? Essas células elas produzem grande quantidade de enzimas. Tá? Então essas enzimas elas são estocadas dentro da célula, enzimas são proteínas, que são estocadas dentro da célula em vesículas. Tá? Então elas vão passar, vão ser transcritas no núcleo, do DNA vai se formar um RNA, esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma, o retículo endoplasmático vai fazer a leitura desse RNA mensageiro, vai transformar numa sequência de aminoácidos. Tudo isso também vai ser incorporado ao retículo endoplasmático, né, o rugoso, né, que contém os ribossomos, e a partir daí essas proteínas elas vão ser terminadas a sua síntese e vão ser acondicionadas em vesículas. Então, vesículas, elas são compartimentos celulares delimitados por membrana, similar à membrana plasmática, repletos dessas enzimas. E tudo isso vai sendo estocado no citoplasma. Né? Então, essas proteínas acabam tendo afinidade pela eosina e ficam com essa coloração mais rosada, ficam nessa parte central, né, onde a gente tem então o ápice dessa pirâmide que representa o formato dessas células. Tá? Na base, aqui perto do núcleo, a gente tem a distribuição do retículo endoplasmático e dos ribossomos, é onde tem o RNA. Né? Então, o RNA, nesse caso, ele vai ter afinidade pela hematoxilina. Então, o RNA é um ácido ribonucleico, ele vai se ligar, né, vai ser amigo da base, vai ser basófilo, né, e vai se ligar então na hematoxilina. Então a gente vai ter uma coloração com uma intensidade mais escura, vai ser um roxo, né, a mesma coloração que a gente tem no núcleo, onde tem o DNA, né, às vezes um pouquinho mais suave, né, mas é uma coloração similar, com o mesmo tom. Então, nesses conjuntos de células que são os ácinos, a gente vai ter sempre essa característica. Né? Uma parte mais externa, que é uma coloração mais escura, como aqui, onde a gente tem ribossomos e retículo endoplasmático rugoso, e uma parte mais avermelhada, mais rosa, que tende para o rosa, nessa parte mais central, aonde a gente tem proteínas em grande quantidade, que tem uma característica, então, básica, vão ter afinidade por um corante ácido, vão ser acidófilas. Então, aqui vesícula de secreção e aqui retículo endoplasmático rugoso e ribossomos. Tá? Então, essa vai ser a distribuição na maior parte do pâncreas. O pâncreas, então, ele é formado por milhares de ácinos, que são então distribuídos dentro do órgão, intercalado pela parte endócrina, a parte então que corresponde
a área produtora de hormônios, de insulina. Tá? Então, nessa lâmina a gente tem uma boa imagem. Tá? Essa lâmina está dentro do capítulo de glândulas exócrinas, é a lâmina MHS 232 do pâncreas. A gente pode utilizar ainda uma outra lâmina, então a gente volta aqui no capítulo 1, a gente tem aqui uma lâmina que é essa primeira aqui, ó, é um conjunto, na verdade, são 3 lâminas, né, de pâncreas coradas com hematoxilina e eosina, que também permite que a gente possa fazer uma boa observação. Então, nesse caso, a gente vai ter um primeiro corte corado apenas com hematoxilina, o segundo corte corado apenas com eosina e o terceiro corte corado com os dois. Então, aqui a gente vai poder observar essa diferença de coloração, mas acompanhando, a partir dos cortes anteriores, o aspecto do órgão com cada um dos corantes. Tá? Então, aqui, se a gente clicar nesse link, a gente vai para o aumento maior. Então, ó, é possível observar, então, de forma clara, os ácinos. Ó, aqui tem um ácino, toda essa área, tá? Ele está cortado aqui. As células, então, têm esse formato piramidal. A base delas fica voltada para a periferia, tem uma coloração roxa. E aqui a gente vê a parte do domínio apical dessas células, aonde tem vesícula de secreção. Por isso dá essa impressão de pontilhado. Né? Esses pontos aqui são conjuntos de vesículas que têm uma característica mais acidófila, né? Porque são vesículas contendo proteínas, né? São compartimentos celulares que têm essa característica. Enquanto que aqui no domínio basal, a gente tem uma coloração mais intensa, mais roxa, né? Em função da hematoxilina, que vai se ligar no RNA, que por sua vez está ligado nos ribossomos e no retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então aqui a gente consegue ver esses dois aspectos do mesmo tipo celular, apesar de a gente não identificar os limites da célula. Aqui a gente vê um pouquinho, ó, a célula piramidal vai lá e volta. E todas essas estruturas que estão aqui são ácidos. Né? Então aqui tem um ácido, aqui tem outro. Então são são numerosos os ácidos, e dentro de cada ácido pancreático a gente vai ter essa distribuição. Tá? Então a parte mais central, né, e a parte mais periférica com essa subdivisão. Tá? Aqui já um aspecto, ó, de uma ilhota pancreática, que é uma área de produção de insulina, entre outros hormônios. Tá? Nós vamos ficar, então, focados nessa parte aqui, que é a porção exócrina, que é onde tem a produção do suco pancreático. Tá? Então, são essas duas lâminas. Vocês podem olhar essa MHS 268, 269 e 270, até para ver o aspecto dos corantes, né? E também a MHS 232, que fica lá no capítulo 12, né? E que permite a observação já da lâmina corada direto com os dois corantes. Tá? Então, são essas as informações. Procurem explorar as lâminas, né? Entrar no Histology Guide e fazer a observação, né, cada um, né, a partir da exploração da lâmina completa.